Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Te agradecemos por esse culto. Muito obrigado, Pai, pela mensagem que o Senhor trará para nós, Deus. Eu te peço, Pai, que o Senhor não deixe com que eu fale, mas sim que o Senhor fale através de mim. Que eu não seja nada além de um instrumento na sua mão, Senhor. Fale aos nossos corações e gere aquilo que o Senhor tem para gerar em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Vou fazer uma pergunta, Alipe, me ajuda aí. Quem que ganhou a última Copa do Mundo? Que país ganhou? Argentina. Que França aqui, ó. Logo, quem foi o segundo lugar? A França. E o terceiro? Peguei, né? Ninguém lembra. O terceiro lugar, nunca é lembrado, não precisa pensar, não gasta neurônio com isso. O terceiro lugar sempre é esquecido. Quando a gente fala de Espírito Santo, muitas vezes a gente fala de um Deus que é um Deus esquecido. A gente fala de um Deus que muitas vezes é deixado como uma terceira posição, como algo que está abaixo dos outros dois. Então, se você precisa de uma ajuda, você vai falar com Deus. Se você precisa de um conselho, você fala com Jesus. Mas muitas vezes a gente se esquece do Espírito Santo. Deixa eu te falar, a Trindade, ela não é algo posicional. Pai, Filho e Espírito Santo não são três posições. Não é primeiro, segundo e terceiro lugar. A Trindade é igual, é uma igualdade. Antes da gente conhecer o Espírito Santo, antes da gente começar a viver na presença dEle, a ter Ele dentro de nós, a gente precisa saber quem Ele é. E a primeira coisa que eu quebro hoje aqui, se você acha que o Espírito Santo é menos importante, isso é a maior mentira. Ele não é menos importante. Ele tem a mesma importância. Pois os três são um, em perfeita harmonia. Segundo ponto. O Espírito Santo, ele é Deus. Obviamente, falando que os três são iguais, você já entende, mas é para você focar bem nisso. Lá em Atos 5, não precisa pôr. Em Atos 5, é a primeira vez na Bíblia onde Pedro relata que o Espírito Santo é o mesmo Espírito que Deus. Então entenda que aquele que vive com você, que está contigo dia após dia, é o próprio Deus em formato de Espírito. Essa é a segunda coisa que você tem que se lembrar do Espírito Santo. E a terceira coisa, o Espírito Santo não é uma onda, não é um arrepio, não é um fogo. Obviamente ele é todas essas coisas, mas ele não se resume a isso. O Espírito Santo não se resume em algo que você sente aqui, uma coisa diferente que você sente quando você está ouvindo aquele louvor que você gosta. O Espírito Santo não se resume a isso. O Espírito Santo ele é uma pessoa. E quando você entende essas três coisas sobre o Espírito Santo, sua vida é transformada. Porque você passa a saber quem ele é. O primeiro ponto é isso, quem ele é. Sabe, muita gente trata o Espírito Santo como sentimento. E pode ser que você trate o Espírito Santo como sentimento. Sabe qual é o problema disso? Você vira um dependente. Assim como o dependente químico é dependente da droga, você vira dependente de um sentimento. Então, se você vem num culto e você não sente nada, você não sente o arrepio, você acha que o Espírito Santo não está mais com você. Ou então, se você vai fazer uma oração e não sente um fogo fervoroso, você não sente aquilo lá, você acha que Deus não está com você. Sabe qual é o maior perigo disso? O maior perigo disso é que você começa a basear o seu relacionamento com Deus em manifestações. Deixa eu te falar, se um casal todos os dias tivesse uma cerimônia de casamento, eles nunca se conheceriam. Porque a cerimônia serve para juntar, mas não é de cerimônia que se cria um relacionamento. Um relacionamento se cria com intimidade. Não espere de Deus sentimentos que você pode sentir ouvindo uma música do mundo. Afinal, quem nunca se arrepiou ouvindo uma música do mundo? Uma música emocionante. Coldplay. Acontece, por quê? Porque é o seu corpo. Mas o Espírito não se limita a isso. Porque sentir qualquer coisa te faz sentir. O problema de você se basear em sentimentos é que você acha que aquilo que você sente é o que você vive, que aquilo que você sente é uma verdade. Não importa o que você sente, importa quem você sabe que o Espírito Santo é. Repete comigo, relacionamento não é manifestação. Alan, mas então aí fica uma dúvida. Como então eu faço para saber se eu tenho Espírito Santo? Se sentir algo ou não, não é um fator determinante para ter o Espírito Santo. Como então eu faço para sentir? Para saber? Como eu faço para saber se eu estou realmente com ele ou não? O que é a Minerva disso? Quando que eu consigo descobrir?
pergunta melhor seria: qual é a evidência que o Espírito Santo está em minha vida? Para responder essa pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta. Não respondam. Mas o que para você significa você olhar para alguém e falar: caramba, essa pessoa é cheia do Espírito Santo? O que é um fator determinante para você? Que você olha para alguém e fala: nossa, esse daí é cheio do Espírito Santo. O que faz você achar isso? Muitos vão falar: essa pessoa fala em língua, essa pessoa tem dons, essa pessoa está manifestando o poder de Deus. Muitos acham que um diagnóstico de alguém que é cheio do Espírito Santo é o tanto que aquela pessoa flui nos dons. Mas os dons, eles também não podem ser uma evidência. Sabe por quê? Abre aí comigo. Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O que é profetizar? O que é expulsar demônio? Tem outras traduções que dizem: nós pregamos, expulsamos. Tem traduções que dizem: curamos, realizamos milagres. O que são essas coisas? São dons. Mas eu quero dizer para você, os dons não podem ser um fator determinante para você achar que aquela pessoa está cheia do Espírito Santo. Porque alguém pode muito bem fingir ter um dom. Estou mentindo? Alguém pode muito bem fingir que está curando, fingir que está fazendo. Quantos pastores aí não inventam? Por isso que isso não pode ser um fator que você se baseia. Não estou falando que o Espírito Santo não age em dons. Tudo isso pode tirar. Todos esses dons são dons que o Espírito provê. Dom de cura, dom de profecia, dom de palavra, pregação. Isso são dons do Espírito. Mas isso não pode ser a maneira que você se baseia em achar que você está cheio do Espírito Santo. Ou que alguém está. Mas Alan, você está falando tudo que não é uma evidência do Espírito Santo. Nós falamos primeiro quem ele é. Agora a gente está falando quais são as evidências dele. Você está falando que tudo não é. Presta atenção, gente, presta atenção, todo mundo. Se eu chegasse aqui e entregasse para vocês a melhor profecia do mundo, falasse de ponta a ponta o que você está vivendo, isso não seria mais demonstração do Espírito, quanto se eu batesse meu carro, o cara descesse, em vez de eu chegar e falar: viu, o que você fez? Seu tonto, você bateu no meu carro. Em vez de eu fazer isso, eu ficasse manso. Eu demonstraria muito mais o fruto do Espírito se eu, em uma situação adversa, me comportasse assim como Deus manda com que eu me comporte. Vale muito mais você viver os 9 frutos do Espírito do que você querer viver dons. Porque dons podem ser manipulados, dons você pode perder. Quando a gente lê aquele primeiro versículo que eu li em Atos 19, a gente vê a seguinte situação. Quem aqui lembra? Paulo encontra os 12 discípulos. Quando ele está lá, ele vira e faz uma pequena pergunta. Ele diz: vocês são batizados no Espírito Santo? Por que Paulo ia perguntar isso? O que Paulo viu? Melhor, o que Paulo não viu neles para perguntar isso? Se Paulo passasse uma semana com você, fosse para a escola com você, para a faculdade com você, trabalhasse com você, viesse para a igreja com você, será que pergunta que ele faria para você? Será que ele perguntaria: você já é batizado no Espírito Santo? Você tem Deus em você? Ou será que não? Será que ele fala: viu? Quando que você foi batizado pelo Espírito Santo? Qual é a pergunta que ele faria a você? Os discípulos já viviam os dons, mas eles não tinham batismo no Espírito Santo. Entenderam agora quando eu disse que para você ser cheio do Espírito, você precisa viver os frutos? Paulo não viu os frutos neles, e por isso fez essa pergunta. E aí eu falando isso, trazendo esse discurso da gente viver os frutos do Espírito, talvez você está pensando: cara, eu vou sair daqui e eu vou ter que começar a viver esses 9 frutos. A gente sai, falando: não, vou sair daqui agora vivendo, vou me obrigar a ser manso, vou começar a ser paciente. Confesso que Deus trata muito nisso, porque paciência, ultimamente, estou precisando em dobro, triplo. Mas a gente sai daqui querendo transformar tudo com a nossa força. A gente sai daqui querendo: não, agora, a partir de hoje, eu vou me tornar a pessoa mais mansa. Mas aí deixa eu te perguntar, vou perguntar para o Gui. Gui, você já viu uma árvore, uma macieira, chorando para dar uma maçã, se contorcendo para dar uma maçã?
Não, né? O fruto sai como? Natural. De maneira automática. Se eu te falar, você não vai forçar para o fruto sair de você. Você não vai forçar para que você viva os frutos de Espírito. Sabe como você vai fazer para viver os frutos do Espírito? Você vai se relacionar. A luta não é para você ter o fruto. A luta é para você ter o relacionamento com o seu Deus. E Ele vai gerar o fruto dentro de você. Quantas vezes você deve ter tentado mudar alguma coisa na sua vida? E fica na mesa, por quê? Porque você não busca o relacionamento que vai gerar isso dentro de você. Você quer cortar caminho. Os frutos são gerados automaticamente. E os frutos geram algo lindo, chamado semelhança. Como assim? Buguei de novo. Segundo ponto da mensagem, quem eu sou nele. Agora a gente descobriu quem é o Espírito Santo e como que a gente vive plenamente no Espírito Santo. Todo mundo aqui entendeu isso? Todo mundo entendeu como que é a evidência, qual é a evidência verdadeira do Espírito Santo dentro de você? Agora você vai entender quem você é nele. Fruto gera semelhança. Abre aí para mim, Romanos 8:15. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Quando você recebe o Espírito Santo, esse texto está dizendo que você deixa de ser escravo e se torna filho, mas não um filho qualquer. Quando você é adotado, vamos supor, pensa aqui comigo, quantos anos você tem? Pensa a sua idade. Pensa se você estivesse no orfanato e alguém te adotasse. Com a idade que você tem. Você já tem uma personalidade montada, você já tem o seu perfil feito, você já tem a sua como fala? Você já é quem você é. Se você fosse adotado por alguém, você ia ser semelhante a essa pessoa que te adotou? Não. Mas quando Deus te adota, aí que começa o processo. Porque talvez num pai terreno que te adotasse, nesse exemplo que eu acabei de dar, você nunca ia conseguir ser semelhante a ele. Mas com Deus é diferente. Com Deus você consegue se tornar semelhante. Sabe como? Lá no batismo nas águas, né, diz que o Espírito desceu como pomba. Imagina, se tivesse uma pomba aqui no seu ombro agora. Se tivesse uma pomba no meu ombro aqui. Eu ia conseguir dançar na chuva com a pomba aqui sem fazer ela voar, sem perder ela? Eu ia conseguir fazer isso daqui, pular, correr? Ia dar certo? Não. Eu teria que ficar calmo, e se eu quisesse me movimentar, eu teria que me movimentar de acordo com a pomba. Se eu virar para cá, eu vi que ela começou a voar, eu volto. Vixe, não, é aqui então. Eita, tá querendo voar, não, então é para cá. Não. Quando você se torna filho de Deus e encontra Deus, o primeiro passo para você virar semelhante a Ele, é você deixar com que Ele te guie. É você deixar com que o Espírito te acompanhe. Sabe, Isabela, o maior erro que eu via em muitos jovens, e a coisa que eu mais ficava tipo, cara, para de pensar assim! O que é isso? É quando a pessoa falava assim, não, eu vou chegar para Deus e falar, Deus, eu vou escolher lá a faculdade que eu quero e aí abençoa, esteja comigo. Deus, eu vou começar a namorar com essa pessoa que eu quero e... né? O senhor que cuide aí para fazer dar certo. A gente prefere criar a nossa agenda e passar para Deus. Quantas vezes você não fez o seu planner diário do que você ia fazer no dia? Você falou, Deus, abençoa minha programação. Quando Deus, o que Ele verdadeiramente quer de nós, porque não tem nada de errado você ter os seus planos e passar para Deus. Já vou explicar, não tem nada de errado, mas já vou explicar o problema disso. Porém, o que Deus quer de nós, Ele quer que você se baseie nele para seguir. Ele quer que você acorde e fale, Deus, o que a gente vai fazer hoje? Deus, qual é a minha agenda para hoje? Deus, quem é a pessoa que está sendo preparada? Deus, o Senhor quer realmente isso para mim? E cara, não é errado você decidir por você e pedir para que Deus abençoe os seus projetos. Mas sabe o que acontece quando você faz isso? Você está vivendo como se estivesse no jogo do tigrinho. Você está vivendo pela sorte. Você está jogando uma moeda, falando... vou escolher essa pessoa, vamos ver o que dá. Joga a moeda, vixe, deu errado. Quando você toma a sua decisão, você está escolhendo viver pela sorte. Você está escolhendo andar
numa possibilidade de dar certo. Mas, cara, você quer nunca mais errar na sua vida? Você quer? Fala a verdade, me responde, você quer? Você quer andar sem errar? Você quer saber a decisão certa? Quer saber qual é a faculdade certa? Quer andar no caminho correto? Não entrar em caminhos errados? Você se baseia pelo Espírito Santo. Porque quando você está se guiando pela opinião dele e o caminho que ele tem para te dar, você não erra. Porque você não agiu na sorte, numa possibilidade que Deus abençoasse a sua sorte. Você agiu numa palavra. Quer economizar tempo, cara? Pede para Deus, pergunta para Deus, o que custa? O Espírito Santo está aí com você. Ele vive do seu lado. Não gasta tempo tentando sorte. Não é errado, não é um pecado, não é. Mas você vai estar jogando tempo no lixo. Você vai estar se relacionando num relacionamento que vai ser frustrante, que vai te machucar. Você vai estar fazendo uma faculdade que você vai ver que não era aquilo que Deus tinha para você. E eu tô falando isso. Talvez pense, não, mas é muito difícil. Quantos? Eu estudei com uma menina que ela tinha feito 9 faculdades, cara. 9 faculdades. De tudo, de tudo. Design, medicina, aí vai para odonto, aí desce para TI, aí vai para engenharia da pesca. Brincadeira. Não, mas era assim, cara. E ela só errava. No fim ela fez teologia lá comigo e lá ela acertou. Por quê? Porque ela ouvia o que ela achava que ia dar certo e não o que o Espírito falava para ela. Você tem sua vontade, você tem seu direito, você pode escolher o que você quiser. Isso não vai, como eu já disse, não é um pecado. Mas, cara, quando você escuta a voz de Deus, isso facilita muito a sua vida. O que fazer a partir do momento que eu recebo o Espírito Santo? Você entendeu quem Ele é, quem você é nele. Mas o que fazer a partir de agora? A banda pode subir, por favor? Bora. Bota aí para mim. 1 Tessalonicenses 5,19. Lembra que eu disse que os dons não são a principal evidência, mas eles são completamente necessários. Quem lembra disso? A gente não está menosprezando. 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o Espírito Santo. Alguém sabe o que significa extingar? Extingar? Difícil, né? Vou demonstrar aqui para vocês. O que é isso daqui? É uma mangueira. O verbo extingar vem desse ato aqui, ó. Quem nunca passou raiva lavando o quintal, a mangueira fez isso, você teve que ir lá desentortar ela. Só eu? O verbo extingar vem disso daqui. Ele é usado para raras coisas, não é um verbo muito usado não. O que acontece quando você faz isso? A água para de fluir. 1 Tessalonicenses diz, não extingais o Espírito Santo. Em outras traduções diz, não apagueis. De qualquer maneira, não impeça o Espírito Santo de fluir. Tem muita gente que tem uma mentira, mas me dá uma raiva. Se você ouviu isso, você lembra que a gente falou? Chega nas pessoas, dá um socão na cara da brincadeira. Acabei de testar vocês. Paz, alegria, benignidade, mansidão, paciência. Muita gente chega e fala o seguinte, não, eu não falo em línguas. Eu também acho que não é tão importante assim, não. Não é tão necessário. Porque não precisa disso. Não, eu não sei profetizar, mas amém, Deus me ama da mesma maneira. Não é tão necessário. Mas eu não sei profetizar, mas também não é tão necessário, não é tão importante. Não extingais o Espírito Santo. Não permita que o Espírito Santo pare de fluir. Não é nem permitir. É você, porque é você que faz isso, ó. Quando você se recusa a buscar o dom de línguas, é você que está fazendo isso com o Espírito Santo. Quando você se recusa a receber algo, a fazer uma oração fervorosa, você está fazendo isso, você está impedindo o Espírito Santo. Quantas vezes eu olhei para aqui, para muitos de vocês, ou para outros, em outros lugares, e Deus falava, você vai chegar para essa pessoa e você vai falar isso, isso, isso. Aí eu, vou nada, coisa da minha cabeça. E aí você começa a se manipular, porque no fundo é timidez, não é nada além de timidez, é timidez. Mas aí você fala, não Deus, mas eu não posso falar, porque vai que é errado e a pessoa segue um rumo errado na vida dela. Vai que
eu erro e eu passo vergonha. Ou então cura. Quantas vezes Deus não te mostrou pessoas que Ele queria que você orasse por cura? Você via alguém machucado e você falava, nossa, eu posso orar por curar ela. Aí você ficava, não. Mas e se ela não for curada? E se eu orar e nada acontecer? Olha o que você está fazendo com Deus. Olha o que você está fazendo com a presença de Deus. Não instigar o Espírito Santo. Deixa eu te falar. Os sinais, eles não são um final. Os dons, as curas, tudo isso, cura, milagre, isso não é um final. Mas aponta para um final. Os sinais sempre apontam para um final. E eles servem muitas vezes não só para a finalidade concreta que você acha que é, mas sim para algo muito maior. Sabia, Júlia, que se você orar por alguém para curar o joelho dela, aquilo lá não se resume àquilo. Pelo contrário, é muito mais. É tipo quem já viu aquela imagem do iceberg, que tem a ponta do iceberg e o resto embaixo? A cura em si, o que aconteceu ali naquele momento, aquilo é a evidência que você vê, mas no fundo tem muito mais. E muitas vezes é isso que Deus quer acessar. A cura demonstra que Deus ama e se lembra dessa pessoa. A cura, o milagre, a profecia mostra que Deus não se esqueceu de você. Eu comentei com o Lipe hoje à tarde. Um dia eu recebi uma profecia, que foi no momento mais necessário. Se a minha vida fosse uma série, aquele capítulo era o capítulo ideal para ter uma profecia. Eu estava estudando teologia, morando em Santa Catarina. Se eu não recebesse aquela profecia, eu não ia trancar meu curso, eu não ia desistir. Não ia mudar nada. Se eu não recebesse aquela profecia, e eu chegasse aqui, e toda essa loucura do Free Flow aparecesse, isso não ia me impedir de aceitar. Mas sabe para que serviu aquela profecia? Serviu para Deus falar, ei, tá no caminho, continua. Você tá certo. Ei, continua. Eu te amo, eu tô contigo. A profecia talvez não dava literalmente um caminho, mas ela servia para relembrar. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você vai orar por alguém, e essa pessoa talvez não vai ser curada naquele momento. Uma perna não vai crescer naquele momento, o joelho não vai desentortar naquele momento, as costas, a escoliose não vai ser curada naquele momento. Mas sabe o que você demonstra para essa pessoa quando você ora por ela? Essa pessoa passa a pensar, nossa, eu sou tão importante para ele, ao ponto dele invocar o Deus dele para me curar. Ele me ama. Olha como essa pessoa me ama. Olha como essa pessoa se importa comigo. E a gente voltou aonde? 9 frutos. Não é sobre a cura, mas é sobre o que você mostra além. É sobre aquilo que você transforma e você coloca e grava no coração daquela pessoa. Se eu te falar, os dons são a martelada final. Os dons servem para algo muito além do que aquilo que você consegue ver. 1 Coríntios 2,4. Esse, quem conhece, conhece. Quem não sabe, 1 Coríntios 2,4 é o versículo que deu origem a isso aqui. Isso daqui existe com base em 1 Coríntios 2,4. Pois a minha palavra não se resume em palavras persuasivas, mas em demonstração de poder. Por isso que eu disse no início que os dons são tão importantes. Porque sem eles, o poder não é manifestado. Tudo aquilo que você entrega, tudo aquilo que você prega, toda a oração de cura que você faz, isso gera algo novo numa pessoa. E esse é o terceiro ponto. O que fazer quando eu tiver o Espírito Santo? Sabe o que fazer quando você tiver o Espírito Santo? Você vai deixar ele fluir. Você vai deixar o Espírito Santo fluir. Não extingais o Espírito Santo. Deixe o Espírito fluir. Nesse momento eu queria pedir para que todos viessem aqui na frente. E nesse início, nesse começo dessa nossa série de mensagens, hoje a gente vai orar para que acima de tudo o Espírito Santo flua através de nós.